A carreira de procurador da Fazenda Nacional, ao reeleger a atual diretoria do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Simprofaz, fez manifesta opção pela luta não apenas dos interesses meramente corporativos da mesma, mas, sobretudo, dos interesses da sociedade brasileira. O Simprofaz se destaca cada vez mais pela atuação junto à população ao defender políticas públicas voltadas para a justiça fiscal, sem a qual não haverá justiça social. A economia de mercado é uma realidade. Experimentos de outros países pela seara da economia estatizada demonstraram a inviabilidade prática de tal sistema. O direito tributário supera em relevância e complexidade o ramo do direito financeiro do qual se originou. Em uma sociedade socialista ideal, o sub-ramo direito tributário seria até prescindível, na medida em que o Estado patrimonialista que tudo possui poderia valer-se apenas do ramo do direito financeiro. No capitalismo, porém, o Estado regulador imprescinde dos tributos para prover o seu funcionamento. O mercado, conclui-se, deve à própria existência à tributação, sendo, portanto, em tese, o seu maior entusiasta. No Brasil, no entanto, a lógica parece invertida. O grande capital acaba sendo o menos tributado. O sistema tributário brasileiro é estruturado para permitir que a desigualdade social se perenize. Fala-se que a carga tributária nacional é extremamente elevada, mas, na realidade, ela está na média das cargas tributárias dos países desenvolvidos. A injustiça de nossa carga tributária está na sua composição e não em seu tamanho. Em nosso país, tributamos muito mais o consumo e muito menos a renda, ao passo em que nos países mais desenvolvidos tributa-se mais a renda e menos o consumo. O Brasil, dentre os países integrantes do G20, é o que mais tributa o consumo e o segundo que menos tributa a renda. Trabalhadores e consumidores respondem por mais de 80% da carga tributária brasileira, enquanto que o capital, menos de 20%. A tributação sobre o consumo, embora dirigida a todos, acaba comprometendo mais acentuadamente os pobres, que gastam toda a sua renda com a aquisição de bens indispensáveis à sua subsistência. O imposto sobre a renda possui progressividade demasiadamente tímida, implicando em mais uma injustiça fiscal, posto que submete a classe média à mesma alíquota aplicada às altas rendas. Ademais, sendo os lucros e dividendos tributados apenas na pessoa jurídica e não na física, os proprietários do capital das empresas não pagam o imposto sobre a renda. O imposto sobre grandes fortunas, previsto na Constituição da República em 1988, não foi regulamentado até hoje. Não bastassem as iniquidades do sistema tributário brasileiro, convivemos com índices alarmantes de sonegação. O sonegômetro, estudo e marca registrada do Simprofaz, aponta que valores superiores a 500 bilhões de reais são sonegados anualmente. Temos denunciado que não há interesse no combate à sonegação, posto que esta é essencial para a formação do Caixa 2, que financia ilegalmente as campanhas eleitorais e alimenta diretamente a corrupção. A maior parte do montante sonegado provém dos grandes conglomerados, eis que dispõem de meios sofisticados, como a lavagem de dinheiro, que responde pelo grosso da sonegação. Assim, praticam concorrência desleal para com os médios e pequenos empreendedores, os maiores prejudicados ao lado dos trabalhadores que pagam o imposto sobre a renda na fonte e são altamente tributados em seu consumo. Mas não é só. A dívida ativa da União, cuja cobrança a Constituição da República determina seja feita exclusivamente pelos procuradores da Fazenda Nacional, apresenta um estoque de quase 2 trilhões de reais, a maior parte nas mãos de grandes devedores. Apenas para ilustrar, já que a questão previdenciária está em voga, 2/3 do estoque da dívida para com a Previdência Social encontra-se nas mãos dos 3% maiores devedores. Destaque-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, há mais de ano, concentra sua atuação na cobrança das dívidas superiores a R$ 1 milhão e despende ainda mais esforços na recuperação dos que devem acima de R$ 15 milhões. Tal estratégia não consiste numa cega perseguição aos que mais devem, mas, ao contrário, atende ao princípio constitucional da eficiência, vez que aumenta a arrecadação de recursos,
a serem destinados ao atendimento das políticas públicas. A PGFN depara-se, porém, com forte redução orçamentária, justo quando concentra o seu atuar mais intensamente na cobrança das grandes dívidas. Não bastasse a redução drástica do orçamento, ainda tem praticamente metade do já diminuto orçamento contingenciado. O que é mais importante? Estruturar a PGFN para combater a sonegação promovida pelo grande capital e cobrar as maiores dívidas, ou desestruturar propositadamente o órgão, possibilitando o financiamento ilegal das campanhas e da corrupção e proteger os grandes devedores. Nem se fala em falta de recursos, pois a PGFN, mesmo sem estrutura, consegue dar um retorno 800 vezes maior ao valor nela investido. Ou seja, se mais investimento houvesse, o retorno para o próprio governo seria ainda mais elevado. Opta-se, entretanto, deliberadamente, por destruir a PGFN, a fim de possibilitar a continuidade da promíscua relação entre os corruptos detentores do poder e o grande capital que os financia diretamente. Assim, recursos retirados do povo, que, como vimos, responde por mais de 80% da carga tributária brasileira, que deveriam custear investimentos em educação, saúde, segurança pública, infraestrutura e seguridade social, são, na prática, renunciados pela União como forma de proteger o sistema corrompido. E, apesar de toda a proteção do sistema para o não pagamento das dívidas, se houver incômodo aos poderosos grandes devedores da União, periodicamente o governo os beneficia com generosos parcelamentos, invertendo-se a lógica de que deve haver punição para os que não pagam seus deveres em dia. Os vulgarmente chamados refis ocorrem com frequência, perdoando os acessórios que deveriam penalizar a falta de pagamento pontual em uma evidente proteção aos maus pagadores. Um verdadeiro escárnio para com os bons pagadores e um estímulo à inadimplência tributária. Os projetos de redução das dívidas chegam a ser tão agressivos que, em alguns casos, quase que se retoma o valor nominal das mesmas. Não raras vezes, os próprios contribuintes afirmam o óbvio, mas vale declarar e não pagar os tributos a tomar dinheiro a juros no sistema financeiro, de modo que capitalizar-se com o dinheiro do povo é mais barato. Em suma, o capital, que deve a sua existência à economia baseada na tributação, no Brasil, paga muito menos tributo do que os trabalhadores e os pobres, em razão da composição da nossa carga tributária ser destinada à manutenção da desigualdade social. Não bastasse, pratica-se impunemente os mais elevados índices de sonegação em nível mundial. E ainda, deve quantias vultosas e não sofre a devida coerção, em razão da falta de vontade política em estruturar o órgão constitucionalmente responsável pela cobrança. E, finalmente, quando cobrados, valem-se dos generosos parcelamentos periódicos. Mas a situação ainda pode piorar exponencialmente. Estamos atravessando a maior crise política, econômica e de princípios do Brasil. Os valores têm sido invertidos numa proporção jamais vista. O interesse público parece ser um conceito cada vez mais indefinido, impreciso e, sobretudo, indesejado. Negociatas espúrias são perpetradas à luz do dia com maior descaramento. A certeza da impunidade, fruto do conluio promíscuo entre os poderes constituídos, permite que os maiores descalabros sejam levados a cabo. A vontade popular é uma realidade superlativamente distante. Vê-se nitidamente que os corruptos governantes do país e os parlamentares representantes do grande capital internacional correm para aprovar medidas que destruam a nação. A janela de oportunidades que os referidos bandidos encontraram nos últimos meses transformaram o Brasil no maior balcão de negócios do planeta. Conquistas históricas e seculares estão sendo aniquiladas nestes poucos recentes dias, sem qualquer legitimidade. Verdadeiras fortunas estão sendo formadas pelos que promovem a venda do Estado brasileiro à custa dos direitos do povo.
Neste contexto, infelizmente, o destino da dívida ativa da União não tem sido diferente. Existem projetos legislativos para privatizar a dívida ativa da União, ou seja, para privatizar o dinheiro do povo. Seja sob que terminologia for, cessão, securitização, etc., na verdade o que se pretende é passar para o setor privado a cobrança da referida dívida. Pretende-se transferir para os bancos, que devem mais de 100 bilhões de reais para a União, a cobrança da dívida ativa da União. O sistema financeiro nacional deve 124 bilhões de reais à União e pretende cobrar ou não cobrar as próprias dívidas. O desmantelamento da PGFN é flagrante. Uma vez perpetrada a privatização da cobrança da dívida ativa da União, a sua desestruturação será completa, de modo que não adiantará alegar apenas que uma parte da dívida será privatizada, pois se hoje já não há, propositadamente, estrutura para tal, em pouco tempo a estrutura será zero e não restará outra opção senão um repasse de todo o estoque para os bancos. Estamos, em última análise, falando em abrir mão da própria soberania. Nos países desenvolvidos, a cobrança da dívida ativa está concentrada nas mãos do Estado como expressão do seu poder de império. No Brasil, pretende-se repassar aos bancos, na maioria deles oriundos de capital estrangeiro, a cobrança da mesma. Vale dizer, passaremos para os Estados estrangeiros o poder de cobrar ou não cobrar e de quem cobrar o dinheiro do nosso país e do nosso povo. Enquanto que nos países de origem do capital financeiro, tal cobrança permanece nas mãos do Estado. Em suma, estamos abrindo mão da própria soberania. Enfim, o país está sendo, além de descaradamente saqueado pela quadrilha que o governa, desmantelado para que o mesmo nem mais exista em questão de tempo. A grande mídia não informa a população acerca da gravidade do momento que atravessamos. A incipiente e tímida revolta pacífica popular recebe severa repressão estatal através da gratuita violência policial por determinações superiores. Não bastasse, poucos dias atrás deparei-me, ao sair da sede do Simprofaz, com a chocante cena de comboio do Exército a ocupar as ruas de Brasília por determinação do presidente da República. Tamanha truculência e retrocesso deixam claro que os interesses ora defendidos pelo governo não serão deixados de lado sem que haja, por parte da sociedade civil organizada, um forte e decidido engajamento. Os donos do poder cobram a fatura dos interpostos que lá estão a seu mando. Tentar desqualificar as entidades organizadas, taxando-as de corporativistas, a fim de evitar que tenta-se desqualificar as entidades organizadas, taxando-as de corporativistas, a fim de evitar que haja resistência ao plano de destruição do Estado brasileiro. O povo brasileiro precisa sair da inércia e defender o Brasil que ainda existe. Nessa linha, o Simprofaz se manterá atuante, propugnando por uma reforma tributária equânime e pelo fortalecimento da carreira de Procurador da Fazenda Nacional, visando o combate à sonegação e a recuperação dos créditos do povo. Enfim, lutando por um Brasil forte, justo e soberano. A luta.